Amém. Vamos abrir em Romanos 12, 1 e 2. Vamos começar ali por a palavra de... Se eu deu a... Vou pegar essa Bíblia aqui, viu? Romanos 12, 1 e 2. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. É Deus que está falando e eu, Marconi, não estou ouvindo? Ou eu não estou ouvindo o que Deus está me falando? Vou repetir. É Deus que está falando e eu não estou ouvindo? Ou eu não estou ouvindo o que Deus está falando? É a primeira ou a segunda? Hein, Braz? Vem adiante. É Deus que está falando e eu, Marconi, não estou ouvindo? Ou Marconi, eu não estou ouvindo o que Deus está falando? Hein? É a primeira ou a segunda? É Deus que está falando e eu não estou ouvindo? Ou eu não estou ouvindo o que Deus está falando? Eu não estou ouvindo e Deus... Você concorda? Irmão? Hein? É Deus que está falando, eu não estou ouvindo ou não estou ouvindo o que Deus está falando? Os dois, né? Hã? Os dois. Por que os dois? É a mesma coisa. Então, irmãos, quando alguém falar, por exemplo, o alemão ali trouxe uma palavra, deu a palavra, e alguns conhecem o texto, pronto, ele leu a palavra, guardou a palavra. Mas a gente precisa entender o que Deus está falando através do que alemão, né? Cláudio ontem trouxe uma palavra sobre fé, né, Cláudio? Esperança e amor. Mandou até ler sobre isso. Então houve muitas participações. Então a questão é ter ouvido para ouvir o que o Senhor está falando à igreja. Então o problema é que eu preciso na hora usar esse ouvido. Mas em detalhe, Jó falou assim, que assim como o paladar prova o alimento, o ouvido prova as palavras. O paladar espiritual vem pela ouvido. Então precisamos agora usar o quê? O paladar espiritual pelo... E é o que o alemão falou. Vamos lá. O alemão leu o seguinte, ó. Como é que está lá escrito? Rogo, pois, é um apelo. Rogo, pois, irmãos, pelas compaixões e misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, qual o rogo dele? Tem que apresentar o corpo dele, a mão dele, os pés dele, os olhos dele, as faculdades, a mente dele, como sacrifício. Por que sacrifício? Essa parte está ligada, e aí está em Romanos 12, não é isso? Mas antes Paulo ensinou no 7 que a gente não quer buscar Deus. Que a carne não quer Deus. O corpo não quer orar, não quer pregar, não é isso? Que ele com a mente quer agradar a Deus, mas ele encontra algo lá que não quer agradar a Deus. Então Paulo pede um rolo, irmão, se sacrifique, leve seu corpo, leve sua mente a meditar na palavra, leve sua mente a pregar o evangelho, a adorar o Senhor, porque em você tem uma força contrária. Então, ele te pede um rogo e você faça isso, e apresente o seu corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é isso? Que é o nosso culto. Por que racional? Porque começa aqui, ó, entendimento. O meu povo pega por falta de conhecimento. Aí essa é a primeira parte, né? A segunda parte diz o quê? Não vos conformeis com esse. Por que se conformar? Porque esse século, esse mundo oferece muitas coisas, desde religiosidade, desde política, desde trabalho, desde emprego, desde sonho, desde esperança. Há muita coisa nessa vida que enche a nossa alma, que nos dá esperança, né, que nos faz bem. Então a nossa vida não se resume a esse século, a esse mundo. A nossa esperança, como falou o Cláudio, né, Cláudio? Não é nesse mundo. Há uma esperança viva que nos aguarda. Então ele diz o quê?
Não vos conformeis com esse século. Tem alguém conformado aí com esse século? Mas transformai-vos pela... Então vamos entender uma coisa importante aqui. Ó. O que é renovação, Gilson? O que é renovação, irmãos? Renovação é uma mente nova. Uma criança, por exemplo, tem uma mente nova. Oi? Mudança de atitude. Então, através do batismo, você nasce de novo. Uma criança nasce. O que o pai faz com a criança? Ensina todas as coisas. Uma criança nasce gostando de açúcar. Quem ensina a gostar de açúcar, de refrigerante? É os pais que vai conduzir. Então, a mente dela, o ser dela começa a ser formado. Quer ser das coisas boas ou más. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, Deus está falando o seguinte, ó, você precisa de um novo nascimento. Todos aqui nasceram de novo? Amém. Mas a pergunta, todos estão em um processo de transformação? Como assim, Marconi? Vamos entender. Transformai-vos pela renovação. Para quê? Experimenteis. Oh, peraí, está falando de quê? De degustação, de prazer. Coisa que te dá prazer. Então, se você for ver a Bíblia, fala muito do prazer. Jeremias fala que quando comia a palavra, mel. Lá em Salmo 1, 1 a 3, diz assim, antes tem o prazer na lei do Senhor. E tem a ver com essa palavra. Diz assim, não andeis no caminho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o quê? O seu prazer, onde? Ele encontra prazer. Mas eu pergunto, se você tem paladar, você vai ter prazer nos alimentos? Se você não tem paladar, você vai ter prazer nos alimentos? Porque falta o quê? Que adianta, né, você retiro ter lá um caldo de quê? De aipim, uma manga tão deliciosa, aí você chega aqui, rapaz, eu estou sem paladar. Já pensou, todo mundo se deliciando e eu aqui, de bobeira? O que está faltando? O paladar. Você sabia que assim como a Covid roubou da humanidade o quê? O paladar. Mas graças a Deus que eu peguei Covid, quase morri. Mas o contrário, o meu paladar, meu, ficou apurado. Eu cheguei em casa, amor, que sopa gostosa, era a mesma sopa, mas não sei porque a sopa estava gostosa. As frutas estavam tudo muito bom. O meu paladar ficou mais apurado. Não só físico, como espiritual. Eu estava quase morrendo lá, sofrendo, mas o paladar pelo segundo mandamento ficou assim, apurado. Coisa boa, o amor próximo, Deus com o apurado e sensível. Então, assim como o pecado, ou assim como a Covid-19 roubou o paladar da humanidade, assim o pecado roubou o quê? O paladar por Deus. Como assim, Marco? Para quê? Experimenteis. Qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então, essa palavra que o alemão trouxe agora de manhã, vocês ouviram. Né? Vocês ouviram ele falar, não foi? Mas vocês entenderam? Porque nos falta atenção para isso. Agora, onde que está escrito isso que roubou o paladar? A gente precisa entender bem isso. Deus quer restaurar o rótulo, o seu paladar por Deus. Um dia foi perdido. E você sabe qual foi o paladar que veio para dentro da gente? Pecado. Lá em Romanos 7, nós estamos falando de Romanos 12, não é isso? Mas Romanos 7, Paulo diz assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu te pergunto, vou fazer uma pergunta. O pecado é prazeroso? É, para quem? Para a carne. Vou dizer que não é? É prazeroso, irmão. Alimenta a carne, dá prazer. Mas por quê? Porque quem anda pela carne tem prazer na carne. Mas quem recebeu uma mente renovada, um novo nascimento, e está sendo transformado, o paladar está sendo apurado por Deus, ele passa a ter prazer
na lei de Deus. Ele tem prazer no companheirismo. Ele tem prazer no discipulado. Ele tem prazer em estar em um retiro, na igreja da casa, de falar de Jesus para as pessoas. Ele, ao deitar e ao levantar, ao meditar na sua... Aí está a música, né? Ao deitar e levantar, ao meditar na sua palavra, inspira ele. Ele passa o dia pensando na palavra. E está tão com prazer. Aí no outro dia ele faz de novo. E ele vive de prazer em prazer. Então, torna prazer. Você não precisa dizer para uma criança, ela tem que brincar. Por quê? Hein, Netinho? Precisa dizer para o seu filho que tem que brincar. Não, ele vai brincar porque é prazeroso para ele. Então, a lei do Senhor tem que ser prazerosa, como diz lá no Salmo 1, 3. Tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer no companheirismo, no discipulado, em pregar o evangelho, em negar a si mesmo, em falar de Jesus, de viver Jesus. Tem que gerar prazer. E detalhe, irmão, muitas vezes o que me falta na gente, é restaurar esse paladar por Deus. Detalhe, Deus deu ao homem, permitiu que um homem, como Salomão, provasse de tudo que a alma dele desejou. Prazer, desde mulher. Hein? 1000 mulheres? Rapaz, é muita mulher. Joias, comida. Mas, olha, se você for ver lá, o cardápio diário do reinado de Salomão, meu amigo, era tantos animais, era muito prático. As vestimentas, tudo que Salomão teve, tanto que a rainha de Sabá, quando ouviu falar de Salomão, ficou encantada. Não, esse homem não existe. Eu preciso conhecer esse homem. Mas quando conheceu pessoalmente, é muito mais do que esses falaram. Mas o próprio Salomão, com toda a sua riqueza, sua glória, ele escreve 3 coisas que geram sabedoria para a gente. Que revela para nós uma coisa: nada nos completa por completo. Nem mulher, nem riqueza, nem dinheiro. Em Eclesiastes, qual é a sabedoria de Eclesiastes? Tudo é o quê? Tudo é correr atrás do... Você faz hoje, come de novo. Você come hoje, mas você come de novo. Dorme hoje. Tudo é vaidade. Olha, irmãos, proveito de tudo é vaidade. Em Provérbios diz o quê? Qual a sabedoria? Qual o prazer de provérbio? O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas tem uma sabedoria que ele trouxe, que é tremenda. Passa até no livro proibido. Cantares. Qual é a sabedoria de Cantares? Quem pode me dizer aí? Qual é a sabedoria que Salomão, que tem a ver com o texto dele, tem a ver com o meu tema, restaurando o prazer em Deus. Qual é a sabedoria de Cantares? Hein? Tem uma passagem lá que diz assim, ó. Assim como no bosque, né? A macieira se destaca de todas as árvores, né? Assim, meu amado, entre os jovens, eu procuro a sua sombra, uma árvore, perto do seu fruto, e ele me oferece um banquete. Um banquete ali, diante dele. Ele é um banquete para ela. A sua voz é doce, começa a ter um relacionamento. Então, Cantares diz, e a sabedoria de Cantares, eu sou dele, e ele é seu, viu? É meu. Ali em Cantares, o tempo todo fala de um prazer. Sabe, as pessoas não entendem porque fala de um homem, da mulher, porque livro estranho de ler, não é isso. Esqueça tudo ali de Cantares e diz assim, ó, a sabedoria de Cantares é falar que eu tenho um conceito que me dá prazer. Esses dias, começando com minha esposa, eu falei, amor, eu descobri que eu tenho prazer em Deus, eu gosto de Deus. Ela fez, uma coisa nova para mim. Eu descobri que eu tenho prazer, mesmo com meu pecado, meu cativeiro, meus problemas, eu tenho prazer, eu tenho prazer em Deus. Tem dia que minha cabeça está desse tamanho de muita coisa. Que querem ansiedade, a fobia, o medo, tanta coisa me deixa assim, sabe? Mas aí quando eu me dedico a ter momentos, né, de meditação, minutos eternos, é todo dia. Aí eu sinto prazer por ele. Eu gosto de estar com ele. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa, assim, cheio de problema, né? A pessoa mas sentindo prazer.
Sim. Ela chegou em casa, não tinha filho ainda. E aí, amor, tá sentindo alguma coisa, amor? Eu fiz, eu tinha visto, amor. Ah, tá bom, tá bom. Irmãos, eu descobri que tem um ser que me dá prazer. Independente das minhas falhas, dos meus erros, das minhas faltas com ele me dá prazer. Esse prazer que eu sinto por ele restaurou através dele mesmo, através do Espírito Santo. Aí esse ano passado, me foi revelado, através de Provérbios 8, do 22 em diante, que quando Deus criou todas as coisas, antes de tudo que foi criado, estabelecido, existisse, ele criou um fundamento entre eu e ele. E lá o Salomão traz com sabedoria esse fundamento. Mas não é um fundamento de intelecto, de conhecimento. Eu posso dizer assim, ó, Deus colocou entre tudo que ele criou um fundamento de prazer, de contentamento. Dizer assim, Deus, você é tudo que eu preciso. Você me completa por completo. Lá em casa, quando eu falei isso com minha esposa, ela falou, não, amor, essa palavra completo por completo. Você já não está completo, esse amor? Um dia eu morro, você casa com outro. De repente você encontra em outro homem algo que não encontra em mim. E aí, vai mostrar que eu não a completava por completo. O único ser que te completa, meu irmão, minha irmã, por completo, é Deus. Mas detalhe, ele colocou esse prazer, esse paladar, esse sentimento entre você e ele, que o pecado roubou. Mas detalhe, para não acontecer, ele ser acusado como Satanás, acusou Jó e Deus de um de interesseiro e um de manipulador. E Jó amava a Deus por interesse. E Deus cercava ele de coisas boas. Também, né, Deus? Né? Como não te amar? Como não te adorar? Como não te bendizer? Tudo muito bom, Deus. Né? Você cerca ele, hein? Dá um bom trabalho, dá um tudo muito bom, bênção, hein? Aí fica fácil esse amor. Hã? Vamos fazer um test drive aí, vamos provar esse negócio? Tá bom. Toca lá na USB dele. Tô com filho, a gente só tudo de vez lá, filho, pai. Né? Propriedade, bens. Aí Deus, e aí, Satanás? Você viu que é meu servo Jó? Ele, não, ó, mas toque no corpo dele. Fala, toque nele. Não, toca só no corpo. Enche Jó de quê? De tumores. Eu imagino a esposa de Jó assim, olhando assim. Na primeira parte ela não se manifestou. Mas na segunda parte, que deve dizer assim, Deus injusto é esse. Eu vejo meu marido lá, ralando, pregando evangelho, cuidando de vida. Ela, o homem lá, assim. Deus trata ele dessa forma. Esse Deus não merece ser louvado, adorado, bendito não. Olha, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas Jó estava com um paladar bom. Estava com fundamento. O pecado roubou. Disse, mulher, fala como louca, amor. Eu não recebi desse Deus a bondade, o bem. Por que eu não vou receber, amor? Acho que ele podia cantar assim, como não te amar? Como não te adorar? Como, Senhor? Irmãos, se alguma coisa muda o seu amor por Deus, você diz para Deus assim, Deus, você não vale tanto assim não, Senhor. O meu amor por você é limitado. Tem um limite. Depende de onde você tocar na minha vida. Aí entra o que nós falamos ontem sobre o evangelho do reino. Será que você está disposta a ser tocada no seu tudo, como um jovem rico, e dar o seu tudo para o Senhor, e depois de dar o tudo para o Senhor dizer, eu continuo te amando. Aí eu aprendi uma coisa, em Provérbios 28, que Deus, quando estabeleceu a sabedoria, antes de tudo, ela foi colocada entre Deus e tudo, ele chama de arquiteto, de delícias. Ela diz assim, eu vivia no seu mundo habitável. Ela, comparada assim, está ali a manga gostosa, né? E o meu paladar. E eu.
Entre a manga e eu tem um paladar. É que me dá prazer. A relação entre eu e a manga é o prazer que vai me dar. Ela não sente prazer em mim. Eu sinto prazer em ela. Mas marido, esposa, filha, nós irmãos temos prazer uns com os outros e com Deus. E Deus restaurou o prazer dele por você. Sabia disso? Jesus é o paladar de Deus para você. Ele fala assim, ó, este é meu filho amado. Nele eu me comprazo, me satisfaço completo. Aí quando Deus olha para você, Ele tem um prazer em você. Jesus é esse prazer. Mas a pergunta é a seguinte: o seu paladar por Deus foi restaurado, tem sido restaurado? Jesus é esse fundamento, porque diz lá em Coríntios que Deus, em Cristo Jesus, se tornou da parte de Deus Jesus para a gente sabedoria, ou seja, paladar, para que experimenteis, ou seja, boa, perfeita e agradável. Então você foi renovada, você nasceu de novo para quê? Para ter prazer em Deus. Salmo diz assim: na sua presença há delícias perpétuas. Cantar fala isso. Apocalipse fala de restaurar esse prazer, esse primeiro amor, essa delícia, irmão. Agora eu pergunto o seguinte: até onde vai o seu prazer por Deus? Até tocar no seu corpo? Até tocar na sua alma? Até tocar no seu filho? Até onde vai o seu prazer? Até onde vai a sua entrega a Deus 100%? Irmãos, nós somos provados o tempo todo. O Senhor nos leva para o deserto, o Senhor nos leva para o monte, para provar o nosso coração, onde está o seu coração. Porque onde está o seu coração, está o seu tesouro. Irmãos, a boa parte, ele falou de Marta, né? A Marta, a respeito de Maria, é o seu paladar por ele. Você faz as coisas por prazer, por Deus. Senhor, te agrada? Eu estava lá em Santa Catarina, né? Estava tendo uma reunião. O irmão falou lá de Jó, tremendo, Jó, o cativeiro de Jó, o tempo que Jó ficou ali. Aí uma criança, filha do líder, disse: pai, eu posso falar? E aí o pai: olha, filho, não, olha, faz o seguinte. Aí ele deu só uma passagenzinha, porque ela ia trazer. Deu para ela, no lugar dela. E ela, a palavra que ela trouxe foi essa, assim, ó: tudo que vieres às mãos para fazer, passa para quem? Para o Senhor. Rapaz, ela trouxe a nota do encontro. Ela resumiu. Ela está dizendo o seguinte: sabe o seu problema, alemão? É quando você faz para você. Você faz para suas filhas, faz para sua filha, você faz para agradar alguém. Mas tudo que vem nas suas mãos, discipulado, companheirismo, igreja na casa, retiro, se sua intenção, sua motivação, seu paladar é agradar o amado da sua alma. Imagina Moisés. Deus fala assim: Moisés, eu não vou com você não, vou mandar um anjo. Um anjo? O anjo pode não estragar, o pai não faz. Passa um anjo, irmão, não precisa mais nada não. Aí Moisés falou o quê? Eu não quero um anjo. Eu quero você. E se você não for, eu não saio daqui. Irmão, Deus queria ouvir aquilo, mas Ele não pode. Ele quer ouvir de você sentimentos de desejo. Qual é o seu nome? Jeff, é você que ainda não se batizou, né? Ele está dizendo assim: você está faltando um Jeff. Jeff, né? Jeff. Ele: eu não sei. Você precisa entender que você, porque dele, por meio dele, para ele, que ele é tudo que você precisa. E tem algo que te roubou dele, mas tem algo que te atrai. Há uma história que alguém conta em um livro, que havia a águia, a história da águia e a galinha.
Pegaram um ovo de águia e colocaram para chocar embaixo da galinha. Tem vários ovos, né? Já leu esse livro, né? Então, aí nasceu lá os pintos, né? Natural da galinha, e nasceu um filhote de águia. Daqui a pouco nasce aquele filhote de águia, e vê os pintos ciscando e começa a nascer aqui, então eu vou viver aquela vida ali, né? Me conformar, não os conformei com esse céu, se conformou com aquele ambiente. O filhote de águia crescendo, estranho, assim, diferente, né? Então, continuou conformado aquela vida. Aí que ele cresce. E um dia ele olha para o céu e vê o quê? Umas águias voando. Olha para lá e diz, eu sou de lá. E aí? Embora. Irmãos, você nasceu no mundo e você não conheceu o seu Criador. Lá em João diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos o receberam, concedeu serem filhos de Deus. Aqueles que são nascidos não da carne do sangue, mas da vontade de Deus. Irmãos, nós somos nascidos de Deus e ainda não experimentamos a plenitude desse Pai. Não conhecemos o coração desse Pai. Jesus, irmão. Jesus. Tudo o que Ele quer em você, Rodrigo, não é te salvar. Tudo que Ele quer é restaurar o seu paladar para o Pai. Que você conheça o Pai como Ele conhece. Ele é o prazer de Jesus. Quando Filipe falou assim, mostra meu Pai, e está resolvido meus problemas, ele falou assim, acho que Jesus deve ter pensado assim, né? É isso que eu gosto de falar, agora eu vou entrar. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não têm visto o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, tudo que eu falo é o Pai falando para vocês. Aí ele fala para os discípulos o tempo todo. E quando ele no 17 ele vai começar com o Pai, Pai, ele não te conhece, Pai, eu não te conheço. Eu quero que eles estejam, Pai. Onde eu estou, Pai, que te vejo. Que o amor que tu tem por mim esteja nele e onde ele esteja, Pai. Jesus quer comunicar com o Pai. Ele quer que você tenha um gosto. Você passe de Pai, eu estou dando para cá, mas não vou fazer por causa de você, Pai. Eu me lembro, eu era incrédulo. Na oitava série, por distração, quase perdi de ano. E quando tinha um mural lá, e as pessoas estavam sendo aprovadas, e tudo feliz da vida. Eu triste porque eu fui reprovado e após a operação, eu me lembrei do meu pai, trabalhador, esforçado. Ele não merecia que eu fiz com ele. Eu disse para mim mesmo, ó, incrédulo, o ano que vem eu não vou namorar com ninguém, não vou me distrair, e vou passar direto. E eu fiz isso, irmão. Mas eu fiz isso por um pecador. E depois largou minha família, minha mãe, meus irmãos, fui embora. Se eu fiz isso por um pecador, mentira, é um pai tão de amor. Então nós precisamos conhecer esse pai. Restaurar o prazer nesse pai. Ainda que o dia a dia é difícil muitas vezes. As lutas, as ofensas, o mal que está fora e dentro de mim, esse cativeiro me atrapalha muito. Me machuca, o cativeiro do outro me machuca. O pecado do outro me ofende. Mas quando eu olho para ele, ele me dá esperança. Esse filho vai passar, vai ser a eternidade. Está com você, jogar suas lágrimas. Está com você todos os dias. Um dia, quando a gente diz assim, um dia eu verei como eu sou visto. Quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Eu não entendia, não conhecia nada. Mas um dia eu vou ver como eu sou visto. E aí, as coisas... Aí um dia, não vou precisar mais, sabe de quê? De fé. Sabe que um dia, quando eu estiver lá com ele, eu não vou precisar mais de fé. E não vou precisar mais de esperança. Porque a esperança você tem por algo que você está esperando chegar. Mas naquele dia, foi.
Não vamos precisar mais de esperança. E não vou precisar mais de fé. Eu vou ver, a fé é a firme fundamento naquilo que você não vê. Mas hoje eu preciso de fé. Hoje eu preciso de uma esperança que é a âncora da alma viva. Mas um dia não, irmão. Um dia vai ser só. Ele vai dar uma pedrinha, intimidade. Não vai ter mais pecado não vai ter mais seu esposo, sua esposa, seu marido, seu filho, seu vizinho te levando a pecar ou você tendo impaciências com eles. Não. Eu quero resumir aqui. Quero finalizar aqui. João Batista profetizou algo tremendo. Paulo fala em Romanos, né? Nós estamos em Romanos 12, Romanos 7. Miserável homem que estou. Ele viu esse cativeiro, ele viu esse pecado habitando dele, habita nesse corpo de mal. O Isaías disse: somos de lábio impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros. Lá em Efésios diz assim: ele levou cativo o cativeiro e deu dono aos homens. Um dia, esse cativeiro não vai ter mais. E João Batista profetizou sobre isso, falou assim, ó, ele tem a pá e vai recolher o seu trigo no seu celeiro, mas a palha, esse cativeiro, vai ser queimado. Coríntios fala isso por aí, sobre quando ser queimado vai ficar o fundamento. A gente fala assim, a Bíblia fala que Deus semeou o trigo e o inimigo semeou o joio. Aí a gente, na igreja tem trigo e tem joio. É isso mesmo, irmão? Irmão, você quando foi criado, estabelecido por Deus, você foi feita a imagem e semelhança de Deus. E Deus vê você como uma plantação dele. Deus vê você como algo que ele planta para ele, que vai colher. Ele agricultor. Mas o inimigo, você plantou uma semente que daria em você. Mas ele não arranca agora. Mas um dia vai ser arrancado. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar. Então você habita num corpo de pecado. A sua carne quer pecar. A sua carne quer fazer a sua própria vontade o tempo todo. Mas sabe o que ele vai te conquistar? E ele é um conquistador. É esse Jesus. Esse pai vai dizer assim, o meu pai, eu fiz para ele, eu não vou pecar. Eu não vou namorar. Porque meu pai não merece isso. Então, jovens, o jovem que não é cristão, ele é solteiro. Mas o jovem convertido, ele não é mais solteiro, você sabia? Ele é casado. Porque o que é o casamento? Visão, eu vi minha esposa, a paixão, depois vem o que? O casamento, o comprometimento. Eu quero essa mulher comigo, eu quero esse homem comigo. Então, quando você viver o Senhor, jovem, você se encanta, você se apaixona e você se compromete. Tem uma passagem, não sei se é Antares, diz assim, fiz um compromisso com meus olhos. Hei de observar outra coisa. Então, todo jovem é casado com o Senhor. Porque esse Senhor te encantou. Você viu ele se apaixonou e você se encantou. E a tendência de você se relacionar com esse amado da sua alma, que te completa por inteiro, que é tudo que você precisa, é você se encantar por ele. É você se apaixonar por ele. Não religião, não grupo caseiro, tá com a igreja. O problema, irmão, de muito esfriamento na igreja, de mornismo, está escrito no Apocalipse, pede-se o prazer. Diz assim, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Sabe, o Senhor fala para essas pessoas mornas, você é um miserável, porque você é pobre, nu e cego. Cego e nu. Pobre porque não tem riqueza, não tem o sangue que foi
provado pelo fogo, o sangue de Cristo, o ouro refinado pelo fogo. As vestiduras brancas é a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. E o colírio é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que te guia, que te capacita, que te ilumina todas as coisas. Então, quando a gente começa a ter mornismo, já vem do capítulo 2, do esfriamento do primeiro amor. Nenhum frio se torna morno, mas o quente é que se torna morno. Porque o mundo começa a concorrer, a sua necessidade começa a concorrer, as ofensas das pessoas contra você, tudo mais começa a concorrer com esse amor por você, essa paixão pelo Senhor. Mas detalhe, irmão, Deus jamais vai ser acusado por alguém, por próprio Satanás, que ele é manipulador. E ele tenta o tempo todo me acusar que meu amor por Deus é interesse puro. Mas detalhe, a porta está o quê? Sempre aberta. Esse Sival falou do... Eu não entendia por que eu ficava assim, vendo assim, alguém lá com um passarinho, né? E hoje em dia, um passarinho que não servia de nada, capim. Assim, só ficava assim, desfilando, um passarinho na mão. Que prazer tem? Tem um prazer. Eu pergunto, ele tem prazer no passarinho, né? E dá para ele o canto, dá o dinheiro. Mas o passarinho tem prazer dele? Não. Ele é forçado ali, né? Abre a porta da gaiola e diz assim, não, deixa ele à vontade, vai embora. Vai ou não vai? Vai sim. Então se for um passarinho, já perdeu tudo. Então, a porta está aberta. Mas sabe quem decide amar o Senhor? É só você. Porque Ele te dá todo o recurso para a eternidade com Ele. Dá todo o recurso para você ser um homem dele. Agora, todo dia, a porta está aberta. A porta está aberta para você não orar, para você não ler a palavra, para você não evangelizar, para você não o agradar. Mas, uma vez mesmo, eu ia descer uma caçamba de pitbull de uma pessoa que estava querendo mexer com o meu dinheiro. Eu fiquei mal. Eu ia derramar uma caçamba de pitbull nele. Mas o Espírito Santo, na hora, me ajudou. E só vai embora. Aí eu fui embora daquela presença, daquele ambiente que ia me fazer pecar. Quando eu estou em casa, o dia ainda ficou assim, coração, tá? Quando eu estou em casa, ela tomando um banho no chuveiro, ela água caindo, ela voz falou assim, que dia lindo tá fazendo? Dia lindo? No banheiro de noite? Ele falou assim, dentro do seu coração. Aí ele me fez lembrar daquele momento onde eu decidi quem ia agradar o meu dia. Naquela hora eu decidi, Paulinho, vou fazer a minha vontade. Eu já fiz muitas vezes. Não. Um dia mesmo eu estava muito cansado, depois de uma Covid, desemprego, cansado de acordar às 5 da manhã, dormir. Um dia eu estava muito cansado, e era dia dos pais, tinha tudo para fazer minha vontade, e eu fiz minha vontade. Precisava trabalhar no domingo, feriado. Era dia dos pais, já. Hoje eu vou fazer minha vontade. E peguei. Humanamente falando, eu tinha direito. Né? Dia dos pais, estava cansado, já. Mas eu fiz minha vontade. Sabe qual é a vontade? Nossa, eu não tenho vontade nenhuma. É agradar esse Senhor. Então, nossa vontade é só fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque a vontade dele é o quê? Hein, alemão? Boa. Hein? Boa, perfeita. Então, irmão, muitas vezes a gente já tem a vontade, é boa, perfeita e a gente muitas vezes fica lutando. Ele não, irmão, já tem a vontade dele, que nos ajuda, e é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, eu creio que essa é a boa parte. Eu creio que isso resolve todos os nossos problemas conjugais, com companheirismo, de não pregar o evangelho, de orar, de não orar. Eu acho que isso é o centro da nossa vida.
Aí nisso, eu estou acostumado a fazer música, né? Nunca tinha feito música, me veio uma poesia e eu decidi fazer uma música. Pedi a minha filha, me ajuda aqui. Eu fiz uma música. E uma música, eu creio que essa música é uma expressão que eu preciso restaurar de paladar por Deus. Aí vem uma pergunta e uma admiração, uma exclamação, diz assim, como não amar esse ser? Como não adorar Paulo esse ser? Como não bem dizer? Deus pega um Lúcifer da vida, um anjo que era perfeito, era o símbolo da pessoa, ele tinha tudo que um ser precisava, posição, beleza, formosura, ele tinha tudo, amigo. Olha a loucura dele, amigo. E por que aquilo aconteceu na mente dele? Porque ele decidiu ir para um caminho contrário. A Bíblia não diz isso. E a Bíblia não diz muita coisa, né? E tem muita coisa e a gente só vai conhecer na eternidade. Mas eu comecei a Marconi, né? Pensar em algo. Imagine só. Lúcifer não era muito próximo de Deus? Muito próximo. Deus decidiu ter uma família de quê? De anjos semelhantes a ele? Foi? Foi o quê? Homem. Daqui a pouco, eu supondo isso aqui, né? Imaginando, né? Meus pensamentos. Não está na Bíblia. De repente ele ouviu lá que Deus tinha esse propósito. Ele de repente disse, peraí, ele não falou comigo. E por que não eu? Por que não eu, semelhante a esse ser? Ele escolheu um Hamilton, escolheu um homem lá. Por que não eu, que já sou belo, resplendor? Ah não, está errado. Por que eu falo isso? Porque lá está escrito assim, ó. Ele no seu coração, o anjo, ele disse que antes ele era sábio, tinha temor, né? O Senhor, estava confortável num lugar tranquilo, mas de repente a sua sabedoria se corrompeu, ele perdeu o prazer de Deus, ele perdeu o desejo de estar debaixo de uma autoridade e quis algo que não era para ele. Diz assim, serei semelhante ao, mas Deus disse que não faz um homem a sua imagem e semelhança. Isso é que Deus determinou, mas ele quis fazer a sua vontade. Algo não era para ele. E aí ele se... E chega para o homem, a mulher, e diz, olha, Deus está mentindo para você. Deus está te enganando. Ó, no fundo, só Deus quer ser o quê? Adorado. Mentiu. E aí, homem e mulher decide não acreditar em um Deus, confiar em um Deus, e ouve uma voz, e aí é guiado por uma voz. Irmão, infelizmente, a picada da serpente está em você, esse pensamento está em você, que muitas vezes na humanidade se torna humanista e machista ou feminista, e começa a ir contra o que Deus estabelece. E é mudar tudo que Deus é e o que Deus quer. Isso contamina você, como igreja, como filho de Deus, de mudar as coisas que Deus estabelece. Daí surgem religiões, surgem tantas situações que vão contrário ao Senhor, facções, divisões. Mas Deus quer hoje, aqui agora, nesse momento, restaurar o seu paladar por Ele, o seu temor por Ele, a sabedoria, dizer, Deus, eu estou confortável, você me agrada. Se eu casar ou não casar, tá, beleza. Se eu ir para o vale ou para um alto monte, tá muito bom. Eu já tenho meu tesouro maior. Eu tenho você. Eu queria, irmãos, especificamente, alguém quer que ore por isso na sua vida? Quer restaurar esse paladar, restaurar essa intimidade com o Senhor? Você sente assim, esfriou esse negócio, e estudo, e o relacionamento, está te deixando meio assim, meio... Eu não sei se vocês já pensaram muitas vezes, eu já pensei em coisas, irmãos, que até de me afastar, sabia? O relacionamento. Olha o mal que está aí. Pecado, mal, pode ser mal. Mas graças a Deus que o Senhor me salvou no meu momento de pecado, de Ele fazer minha própria vontade. Então,
todo mundo aqui, irmão, não está escape disso. Mas Deus precisa, Gil, restaurar, sabe o quê? Princípio em você. Se você se permitir, Paulo, Deus vai te levar para andares. Você, ele, você precisa dele. Você precisa de pai, de mãe, de filho, de esposa. Você precisa dele. E com ele, tudo que ele tem para você vai ser bom, perfeito e agradável. Quer seja as lutas, tudo que você vai passar, vai cooperar, porque você entende que ele está com você. Eu não queria ir para a Covid. Eu não queria pegar a Covid. E ele falou, Marconi, ainda você esteja no Vale da Morte, detalhe, você vai para lá, né? Mas eu vou estar com você. Lembra de Moisés? Se você não for comigo, confesso, me ajudou. Me ajudou a passar por tudo aquilo.